Salve, salve, meu aluno, minha aluna. Vamos dar então continuidade aos conceitos básicos de fonologia. Acompanhem na tela. Olha, nós já falamos sobre dígrafos, já falamos sobre dífonos, falamos sobre sílabas, não é? Antes de passarmos adiante, vamos lembrar que também há letras não, há letra que não representa som nenhum. Exatamente o que acontece aqui com a letra H. Então, a letra H, a título de lembrança, não constitui som, de modo que temos alguns exemplos para ilustrar. Palavras como hora, horta e humilde. Você pode observar que o H não constitui som. E no dígrafo também não constitui som. Observe, quando você tem as letras CH, o H não tem pronúncia de nenhum elemento. No NH, a mesma coisa. No LH, a mesma coisa. Esse H não constitui som em nenhum tipo de palavra. Por exemplo, em chácara, por exemplo, em ninho e em mulher, o H não constitui sonoridade. Beleza? Então, isso aqui foi só um lembrete relacionado a um tipo de letra que não constitui representação de som algum. Voltando então, pegando um gancho nesse aspecto das sílabas, a gente pode pensar numa classificação para as palavras conforme o número de sílabas. Aí, essa classificação em monossílaba, em dissílaba, em trissílaba e em polissílaba. É só a gente relembrar um detalhezinho. Vamos apagar aqui essa informação para a gente lembrar desses detalhezinhos. Veja só, quando a gente pensa em uma palavra monossílaba, essa parte da própria expressão vai traduzir a seguinte ideia: nós estamos diante de palavra que possuem apenas uma sílaba. Lembra disso? Se são palavras dissílabas, esse pedacinho da expressão representa que a palavra, ou as palavras, são palavras que possuem duas sílabas. Apenas. Quando a gente vai para o tri, esse pedacinho da palavra nos sugere que estamos diante de palavras que possuem três sílabas apenas. E quando nós temos a
sílaba. Isso quer dizer que estamos diante de palavras que possuem, no mínimo, quatro sílabas. No mínimo 4 sílabas. Agora, por que é importante lembrar disso aí? Porque esse conjunto de informações serve de suporte para a gente entender a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Veja só, as palavras monossílabas, e a gente abre aqui uma tela nova. Os monossílabos. Eles vão se subdividir em duas categorias conforme a sua tonicidade dentro da pronúncia da frase. Quando a gente pronuncia uma frase, a frase ela tem uma musicalidade. Dentro dessa musicalidade, eu tenho as sílabas que são tônicas e as sílabas que não são tônicas, que são atônicas, ou seja, são átonas. Então, os monossílabos, eles vão se subdividir em duas categorias: monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Quando a gente vai para palavras oxítonas, aí a gente vai entender o seguinte, que para uma palavra ser oxítona, ela tem que ter, no mínimo, quantas sílabas? No mínimo, 2. Então, eu tenho oxítonas que são de sílabas, oxítonas que são trissílabas, eu tenho oxítonas que são polissílabas. Por quê? Você vai lembrar. As palavras oxítonas têm a sua sonoridade tônica na última sílaba. Então, pela lógica, não existem monossílabos chamados de oxítonos. Quando uma banca diz que uma determinada palavra recebeu acento porque é uma oxítona terminada em A, e essa oxítona terminada em A só tem uma sílaba, ela está mentindo. Para que exista uma palavra oxítona, essa palavra tem que ter no mínimo 2 sílabas. Se ela tem uma sílaba só, ela é monossílabo tônico ou monossílabo átono. Veja um outro detalhe. Alguém diz que a palavra é paroxítona. Ora, se uma palavra é paroxítona, quantas sílabas no mínimo essa palavra tem que ter? No mínimo 2. Então, palavras de sílabas, palavras trissílabas, ou ainda palavras polissílabas. Por quê? Porque você vai lembrar que na palavra paroxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, para eu ter uma antepenúltima sílaba, uma palavra tem que ter pelo menos 2 sílabas, em que a antepenúltima
seria a sílaba tônica. Agora, quando a gente chega nas palavras proparoxítonas, o que a lógica vai te dizer sobre as proparoxítonas? Quantas sílabas tem que ter uma palavra, no mínimo, para que ela seja proparoxítona? No mínimo, 3. Eu tenho que ter uma palavra trissílaba, no mínimo, ou uma palavra polissílaba. Isso é tudo lógica da língua portuguesa. Porque veja só, aí a gente coloca aqui uma outra cor. Uma palavra monossílaba possui uma sílaba. A palavra oxítona, ela possui no mínimo 2. Então, bem aqui eu vou colocar no mínimo 2 sílabas. Uma palavra paroxítona também tem que ter, no mínimo, 2 sílabas. E a palavra proparoxítona tem que ter, no mínimo, 3 sílabas. Aí a gente coloca mais uma cor para fechar essa lógica, essa razão. Veja só. Por que a oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas? Porque na oxítona a sílaba tônica é a última. Para que eu tenha uma última, eu tenho que ter pelo menos 2. Por que a paroxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas a palavra? Mesma razão. Porque a sílaba tônica é a penúltima. Então, para que eu tenha uma penúltima sílaba, a palavra tem que ter pelo menos 2 sílabas. E a proparoxítona, por que ela tem que ter no mínimo 3 sílabas? Pelo simples fato de que a sílaba tônica é a antepenúltima. E para que eu tenha a antepenúltima sílaba, a palavra tem que ter pelo menos 3 sílabas. No mínimo, 3 sílabas. Oxítonas, no mínimo 2 sílabas. Paroxítonas, no mínimo 2 sílabas. Monossílabos tônicos ou átonos só possuem uma sílaba. Proparoxítonas, no mínimo 3. Então, esse mapa ajuda a gente a entender o vínculo entre essa classificação das palavras quanto ao número de sílabas e as regras de classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Beleza? Muito bem, vamos a mais um ponto importante. Acento tônico. Quando se fala em acento tônico,
Está se falando de quê? Está se falando de uma marca de intensidade sonora que ocorre nas sílabas que compõem as palavras. Intensidade sonora. Certo? Vamos entender isso da seguinte maneira. Vamos aqui abrir uma tela nova. Colocar bem aqui no meio, acento tônico. Muito bem. O acento tônico deve ser entendido da seguinte forma. Você tem uma palavra como ótimo, ou uma palavra como rubrica, ou ainda uma palavra como misantropo, mais uma como ônix, ou ainda uma outra palavra como deixe-me pensar. Filé. Por último, uma palavra como reptil. Então, essas palavras, elas têm uma sonoridade que é mensurada pela percepção de suas sílabas. Por exemplo, nós temos aqui a sílaba O, a sílaba ti e a sílaba mo. Nós temos a sílaba ru, bri e cá. Mi, zan, tro, po. On, nix, fi, lé e reptil. Na hora em que a gente pronuncia essas palavras, uma das suas sílabas terá o seu acento tônico intenso em relação à demais acentuação sonora da palavra. Então, o acento tônico marca o quê? Marca a sílaba de maior intensidade sonora, em outras palavras, a mais forte. Vamos representar com a seta para cima. Então você tem, por exemplo, na sílaba O, tonicidade para cima, ti e mo, tonicidade para baixo. Em rubrica, você tem ru para baixo, bri para cima, cá para baixo. Em misantropo, o tro para cima. Todas as outras
para baixo. Em ônix, o O para cima, o nix para baixo. Em filé, o Fi para baixo e o Lé para cima. E em reptil, o Rep para baixo e o Til para cima. Muito bem. Todas as sílabas que têm intensidade sonora para cima são as sílabas que possuem acento tônico. A sílaba que possui acento tônico tem nome. Como é o nome dela? Sílaba tônica. Sílaba tônica. Então, a sílaba tônica representada com a setinha para cima. Beleza? Adeildo, e a sílaba que não tem essa intensidade sonora para cima? Aqui tem a intensidade sonora para baixo. Esta é a sílaba átona. A sílaba átona, representada com a setinha para baixo. Sílabas tônicas e sílabas átonas. Daí a gente tem um outro conceito em cima disso que já foi apresentado a posteriori. Aqui, olhe, nessa relação. A priori, perdão. Quanto ao número de sílabas, a palavra ou as palavras possuem uma classificação e quanto à posição da sílaba tônica na palavra, ela possui também uma classificação. Assim sendo, a gente vai lembrar que, quanto ao número de sílabas, nós temos 1, 2, 3, 4 situações. Nós temos a palavra monossílaba, a dissílaba, a trissílaba e a polissílaba. Não é? E quanto à posição da sílaba tônica, também nós vimos isso em matéria adiantada. Nós temos 1, 2, 3 classificações. Quais são elas? As palavras oxítonas, a palavra oxítona, a palavra paroxítona e a palavra proparoxítona. Adeildo, e o monossílabo? O monossílabo não tem posição da sílaba tônica. Por quê?
só é uma sílaba, então a posição dela é essa única mesmo, não tem uma posição específica. Tá, mas como é que a gente percebe o monossílabo tônico e o monossílabo átono? Também na leitura da frase. Vamos colocar aqui uma frase para você observar. Veja só. Quando alguém escreve uma frase ou pronuncia uma frase do tipo: o homem que estava ali passou horas em pé. Observe a pronúncia dessas palavras aqui que eu vou marcar. O, que, em e pé. São palavras monossílabos. Aí alguém pode perguntar, Adeildo, e ali? Ali é uma palavra de sílaba. Ali. Observe aqui agora a sonoridade dessas palavras. Olha a marcação. O homem, veja que a pronúncia desse O é para baixo. O homem que estava ali, já o que também para baixo. Passou horas em pé. O em, perceba que também é para baixo. Já o pé para cima. Então, essa percepção auditiva da sonoridade das palavras monossílabas é que faz com que caracterizemos cada uma delas como para baixo, monossílabas, átonas, e para cima, monossílabas tônicas. Tá vendo? As demais palavras, vou colocar aqui uma outra cor para não confundir. Veja, em o, primeira sílaba, men, segunda sílaba. Em estava, em ali, em passou, horas. Observe, homem, sílaba tônica, sílaba átona. Estava, átona, tônica, átona. Ali, átona, tônica. Passou, átona, tônica. Horas, tônica, átona. Tá vendo? Então, vamos contar comigo agora o seguinte. Veja só. Posição da sílaba tônica em homem. São duas sílabas. O. Ou seja, última, penúltima. Em estava, tá. Ou seja, última, penúltima. Em ali, li, última. Em passou, sou, última. Em horas, ó. Penúltima. Então a gente teria como apontar categoricamente agora essa classificação. Veja só. Homem, estava e horas são palavras paroxítonas. Porque a sílaba tônica
é a penúltima. Já as palavras ali e passou são palavras oxítonas. Por quê? A sílaba tônica é a última. Os monossílabos não se enquadram nesse perfil. Ou você vai ter monossílabo átono ou monossílabo tônico. Beleza? Ilustrou? Pois bem, paramos aí nesse ponto. Próxima aula daremos continuidade aí, falando um pouco mais sobre acento tônico e acento átono. Beleza? Aquele abraço e até a próxima.